Isso, e vamos para Romanos capítulo 1. Nós estamos lendo no capítulo 1 até o versículo 7, né? Versículo 1 a 7. E hoje nós vamos ler do versículo 1 até o 15, uma leitura bem grande, né? Então, abra aí a sua Bíblia, acompanhe direitinho. Romanos 1, 1 a 15. Todos já acharam? Vou começar a leitura, posso? Então vamos. Aqui está o prefácio e a saudação de Paulo. Ele diz, versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, ele está se identificando. Servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho. Nós trabalhamos muito em cima disso, né? O qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu Filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Salvador, por intermédio de quem viestes, ou melhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente dou graças ao meu Deus mediante Jesus Cristo no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, isso é o que nós vamos falar hoje, no Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos, porque muito desejo ver-vos a fim de repartir convosco algum dom espiritual para que sejais confirmados. Isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé, pela sua própria fé ou através da sua própria fé. A tônica de hoje é esse versículo de número 9. Paulo faz uma grande revelação, né? Ele endereça a carta aos romanos, fala que os romanos foram chamados para ser de Jesus Cristo, cumprimenta-os graça e paz, né? Ele começa no versículo 8 dando graças a Deus, porque no mundo todo estava sendo falada e proclamada a fé dos romanos, daqueles que estavam em Roma. E depois ele revela como ele servia a Deus, porque Deus a quem sirvo em meu espírito. Está assim
na tua Bíblia, né? Ele servia no Espírito, em meu Espírito, no Evangelho de seu Filho. Então, como que Paulo servia a Deus? Ele servia a Deus com o Espírito dele. Pare bem que é Espírito com letra minúscula. É o Espírito humano, o Espírito nascido de novo. Vocês têm alguma dificuldade quando eu falo assim, não? Então, nós precisamos compreender muito bem essa parte do homem chamada Espírito. É muito importante sabermos isso, compreendermos, sabermos qual o mecanismo do Espírito humano. Não está falando do Espírito Santo, do Espírito humano, né? E Deus, Ele trabalha e revela e faz a obra através deste homem nascido de novo que é Espírito. Então vamos trabalhar um pouquinho sobre isso. Vamos lá para João, né? Vamos identificar esse Espírito, porque se eu não entender essas coisas, eu sou um crente muito da alma, das emoções, e eu vou ter dificuldade enorme em viver uma vida espiritual, porque a minha alma, ela toma frente de todas as coisas. Ela é o meu campo emocional, o meu campo mental, e muitas vezes o que eu estou transmitindo para as pessoas não passa de uma mensagem da alma, de emoções, pregações, emoções. Não consigo atingir o espírito nascido de novo da pessoa. Então às vezes a pessoa se desenvolve na alma, muito nas emoções, nas questões da igreja, da palavra, e ela não sabe o que é uma vida no espírito. Então por isso que nós encontramos hoje uma gama enorme nas igrejas de pessoas da alma, pessoas das emoções. A maior parte do pentecostal é emoção, é alma, é sentimento, aquela coisa toda. E eles desconhecem o que é uma vida no Espírito. O Espírito Santo testifica com o que somos filhos de Deus? Com a alma ou com o nosso Espírito? Com o nosso Espírito. O Pai procura os verdadeiros adoradores que vão adorá-lo como? Com a alma. Você vai encontrar o salmista: louva minha alma ao Senhor. Não saiu da alma. É muito lindo certas orações de Davi, mas você vê que ele está puramente na alma, né? As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. A palavra é espírito. Então eu preciso conhecer, porque se você ler o Velho Testamento, você não vai entender muito isso, vai falar muito da alma. Mas o Novo Testamento é revelado muito sobre o novo nascimento e o Espírito. Então eu preciso compreender bem essas coisas, né? Para saber por que Paulo servia a Deus no Espírito dele. Então, o que eu falei para vocês? João capítulo 4? Não, João capítulo 3. João 3, né? Então vamos lá, novamente, vamos ler sobre Nicodemos, vamos ler. Eu sei que você já ouviu muito sobre isso, mas versículo 1: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então Jesus respondeu, a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. Agora, olha aqui os dois nascimentos. O que é nascido da carne é carne. Mas o que é nascido do Espírito, está com letra maiúscula o Espírito aí? Então é o Espírito Santo. Olha, o que é nascido da carne é carne. O nosso primeiro nascimento. Mas o que é nascido do Espírito Santo é o quê? É Espírito. Tá claro aí? Então presta atenção, quando você encontrou o Senhor Jesus Cristo,
Como é que você foi feito filho de Deus? Você foi gerado pelo Espírito Santo. Lembra as primeiras aulas, o homem pecou em Gênesis 3, ele morreu no Espírito, morreu por dentro, se tornou pecador, ficou destituído da glória de Deus. Lembra ou não? Então, quando o homem pecou, ele morreu no espírito dele, ele morreu espiritualmente. A alma dele passou por um processo de destruição por essa morte. A mente do homem foi afetada. O mundo emocional do homem passou a ser um mundo emocional destruído. A alma do homem, que era uma alma limpa, pura, ficou sendo uma alma destruída. Ele morreu no espírito, a morte aconteceu lá dentro. Isso passou pela alma, destruiu a alma, e esse corpo de carne foi destruído por esta morte. Ele passou a ser um corpo totalmente contrário àquilo que Deus projetou para que ele fosse. Então a morte começa dentro do homem, no espírito, destrói a alma e destrói o corpo. A morte está no corpo, por isso que o corpo vai morrer. Então Adão, quando pecou ali, ele apagou, lembra? Eu já expliquei, eu acho que vou ter que começar tudo de novo. Qual é a parte do homem que... Ai meu Deus, eu estou cansado de falar isso. Será que eu vou ter que falar isso de novo? Vou ou não? Vamos de novo. Tudo de novo. Então vamos mudar tudo. Vamos lá, Filipenses. Vou ter que falar. Então, deixa eu chegar lá que eu não lembro, é 5:23? Não, 1 Tessalonicenses 5:23. Vamos explicar isso tudo de novo. Porque quem não conhece isso claramente vai ter dificuldade consigo mesmo. Se a pessoa não entender as três partes que ela tem, como elas funcionam, então ela vai ter um conflito com ela muito grande. Muito grande. Então, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Todos já acharam? Então vocês têm que correr com essa Bíblia aí, meus irmãos. É que não está lendo a Bíblia em casa, está com dificuldade de achar, hein? É por isso. Estou brincando. Vamos lá. 1 Tessalonicenses 5, 23. Olha lá, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Então é o Deus de paz, ele vai operar nas três partes do homem, ele vai santificar essas três partes. Quais são as partes? E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo está dizendo que o Deus de paz, ele vai santificar-nos. Então, Paulo aqui apresenta as três partes do homem, a tricotomia do homem, né? Espírito, alma e corpo. Então você vive mais olhando o seu corpo, seu rosto, né? Mas você não é só isso aí, só esse corpo de carne. Você possui uma alma e você também possui um espírito, né? Com teu corpo você tem os 5 sentidos, você conhece o mundo, tem informações do mundo, visão, olfato, audição, paladar, tato. O teu corpo é preparado para você conhecer o mundo, né? Você tem o paladar, prova as coisas, sente o cheiro, enxerga, ouve, toca, e tudo isso traz informações para a tua alma. Isso é salgado, isso é doce, isso é quente, isso é frio, isso é áspero, isso é liso, né? E o teu corpo, mas o teu corpo é incapacitado para conhecer as coisas de Deus, porque as coisas de Deus, elas estão num nível invisível, um mundo espiritual. Então o perigo do crente querer trazer Deus na carne, quando o crente quer trazer Deus na carne, é aí que ele se entrega para os arrepios, para as coisas da carne, porque ele quer sentir, ele quer um Deus espírito, que é espírito, manifestações na carne dele. Então muitas das coisas que você vê que é poder de Deus, que é poder do Espírito, não passa nada mais do que a tua carne feiticeira, querendo sentir um Deus na carne. Então quando a pessoa se entrega muito para arrepio, calor, né? Você vê que tem cultos que as pessoas se descontrolam, rodopiam, você fala, nossa, que poder. Não, pura carne, que eles querem sentir um Deus na carne, e Deus é Espírito, Espírito você não sente na carne.
Tá claro isso? Quando nós começamos a vida espiritual, nós somos tudo da carne. A gente só quer chorar, só quer sentir Deus, é aquela coisa, né? Aquela coisa de bebezão mesmo, né? A tua carne não sente Deus, meu irmão. Por isso que a fé não é uma emoção. Fé não é uma sensação, né? Quando Deus chegou, falaram para Tomé: Tomé, nós vimos o Senhor ressuscitado. Ele: se eu não pôr a mão lá, se eu não ver com os meus olhos, se eu não ver o seu lado e pôr a minha mão, eu não vou acreditar. E Jesus apareceu e falou: Tomé, vem aqui, olha aqui, põe a mão aqui, né? Aí, ai, Deus meu, porque viste e creste, bem-aventurado o que não viu e creu, né? Então nós somos assim, nós queremos muita sensação, muita emoção, muito tocar, muito sentir. E demora muito tempo. Se a pessoa não for aplicada em oração e meditar na palavra, é capaz ela ficar 20 anos na carne, nunca viu o que é uma vida no Espírito, porque para ela é só isso, né? Da glória, entorta, irmão, olha o poder, fica a vida inteira nisso, a vida inteira, não sai disso, não é? Se ela não sentiu nada, o culto foi ruim. Se ela sentiu uma coisa na carne, que poder, a palavra não ensinou nada, tudo atravessado, mas porque arrepiou, glória, né? Não se ofenda porque eu falo assim. Então tem um monte de gente no corpo. Agora, o que é a alma? Você pensa, não pensa? Olha lá, imagina vai lá na tua casa agora, na tua mente, e vê tua cama. Você arrumou a cama? Se não arrumou, está aquele mesmo jeito que você deixou de manhã. Vai lá onde você guarda o sapato, está organizado ou jogado? Você vê tudo, não vê? Você vê, a tua mente tem uma capacidade de recordar, memorizar, né? Você pode voltar até quando você é criança. Lembrar quando você era pequenininho, um episódio que te marcou, está lá na tua cabeça registrado. O teu HD está aí, ó. Não é? Você sente coisas, né? Dependendo das informações que você tem, você sente bem, sente mal. De acordo com aquilo que a tua cabeça pensou, você está se sentindo bem, se sentindo mal. É a tua alma em funcionamento. É a mente, a vontade e o seu mundo emocional. Está claro isso? Agora, o que é o teu espírito? É a parte do homem, a única que consegue penetrar no campo invisível de Deus e se comunicar com Deus. É a única. A tua alma não tem capacidade para isso. O teu corpo não tem capacidade para isso. Mas a tua alma tem. Eu vou te dar um exemplo aqui. Me dá um número de celular que tem aí. Dá um número de celular aí. Fala aí um número. Deixa eu ligar aqui primeiro o meu. Quero te mostrar como a coisa no invisível funciona. Deixa eu ligar aqui. Eu quero ligar que você vai entender. Qual celular? Me dá um número aí que eu vou ligar já. Hã? Ah lá, deixa eu ver. 9695 1939 9695 Ó, veja bem. O nosso espírito, eu vou deixar aqui, já vou apertar e vai tocar aí. Nosso espírito é o único que tem capacidade de penetrar no mundo de Deus. A imagem de Deus é no espírito do homem. Deus deu um corpo para Adão, formou nele uma alma, mas a imagem e semelhança de Deus é no espírito, que Deus é espírito. Está claro? Então, o espírito do homem é a parte que penetra no mundo de Deus. Quando Deus vinha conversar com Adão, Deus não se materializava num corpo, vinha lá que nem em forma de homem. Adão, tudo bem? O que você fez hoje? Como foi teu dia? Não, Deus vinha em espírito, como ele é. Adão não tinha nenhuma dificuldade em se comunicar com Deus, ouvir a voz de Deus, falar com Deus, porque Adão tinha um espírito impecável, novinho, limpo, uma capacidade enorme de se comunicar com Deus, né? Então existe um mundo invisível. Olha aqui o mundo invisível, olha lá, quer ver? Vou chamar o Edivaldo, vamos lá, Edivaldo. Olha aqui, você não vê nada, está chamando, ó. Deixa eu tocar, Edivaldo. Ó, isso aqui está indo numa central, você não está vendo nada. Olha lá, está tocando, não está? Olha uma onda invisível que sai daqui, você está vendo alguma coisa? Ela sai, vai numa antena, e a antena vai buscar onde ele está. Ela transmite, olha aí o mundo invisível. Então o espírito do homem é assim, ó, aqui nesse ambiente onde nós estamos, existem ondas de todos os canais de televisão e rádio. Teu corpo capta alguma coisa? Você está ouvindo lá
o jornal das 7, das 8? Não está ouvindo. Mas ele está presente aqui agora, tá ou não está? Tá passando alguma novela? Ela está aqui, tem uma torre de transmissão de rádio, lá, Bandeirantes. As ondas dela estão aqui dentro. Tua alma capta? Não capta. Teu corpo sente alguma coisa? Não sente. Mas aqui nesse ambiente, olha, assim como eu liguei para o Edivaldo, e na hora uma onda invisível fez tocar um aparelhinho ali, porque esse aparelho tem capacidade de captar uma onda invisível e trazer uma voz no invisível. Porque ele é próprio para isso. Então aqui nesse ambiente tem imagens de televisão, tem os sons das rádios, mas meu corpo não capta nada, meu ouvido não capta nada, mas se eu ligar aqui um aparelho de TV, vai captar, não vai? Não liguei o celular aqui? Ele não captou uma comunicação invisível? Então assim é o espírito do homem. É a parte do homem que tem capacidade de captar o mundo de Deus. Deus procura os adoradores que vão adorá-lo como? Com a carne, com o corpo. Não, que vão adorá-lo em espírito, né? O Espírito Santo testifica aonde que somos filhos de Deus? Com a minha cabeça, com as minhas emoções, é com o meu espírito. Como é que eu adoro a Deus? Uma coisa profunda lá dentro, assim, ó, direto, invisível. Então as coisas de Deus, esse mundo invisível, ele só é percebido e captado pelo espírito humano, que traz informações para a tua alma, memoriza ali no seu HD e você passa a conhecer na alma um Deus espírito. Então, quando Adão pecou, o que aconteceu com Adão? Essa parte espírito de Adão, ela morreu realmente, ela morreu. Foi destruído um vazio, uma escuridão enorme aconteceu dentro do coração de Adão. A alma do homem foi destruída por essa morte. Deus não criou esse monte de angústias, de tristezas, de medo, esse mundo emocional doente que nós temos, um sofrimento só. Deus não criou o homem, esse monte de emoções doentes dentro do homem. Adão não tinha um sentimento errado antes do pecado. Não tinha um sentimento errado. Você não vê lá Adão angustiado, Adão isso. Você vê um Adão dando nome a todos os animais, não repetiu o nome de nenhum. Um homem de paz, equilibradíssimo ali. Então a alma do homem, quando morre o espírito, ela é destruída. Então a mente do homem foi muito afetada. O homem tem uma mente estragada, uma mente destruída, pervertida, contrária, a Bíblia diz. O mundo emocional do homem foi destruído. O homem passou a sentir um monte de coisas ruins. Por isso que existe tanto sofrimento dentro da gente. Você sente cada coisa estranha contra você mesmo, não é? Às vezes você não quer sentir certas coisas e sente lá umas coisas esquisitas dentro de você, um mal-estar, você não sabe nem por quê. Porque a alma foi destruída pelo pecado. Ela foi destruída, então essa alma está contrária, começou a produzir emoções e sentimentos totalmente destruídos, contrários ao que Deus projetou para Adão sentir. E o corpo passou a ser um corpo destruído. Você pega uma madeira bem bonita, queima ela vira lá um torrão, um carvão. Nosso corpo é isso, é um carvãozinho do que restou do pecado. A morte está nele e a morte vai se cumprindo lentamente. A criança nasce e já começa a caminhar para a morte. O crescimento e desenvolvimento já é o caminho da morte. Cada dia que vive, um a menos, né? Lembra quando você era brotinho, chegava no espelho assim, aquela pele, né? Os dentes tudo direitinho, não estava gasto, né? Os dentes, né? Tudo brotinho. Olha agora, chega lá, já está enrugado, barrigudo, cabelo caindo, tem que passar uma tintinha. Ainda bem que eu não preciso passar, que meu cabelo ainda está mais ou menos, né? E a morte, ela vai se cumprindo, ela está no corpo, esse corpo está sujeito a um monte de doenças. Você não vê? E Deus criou as doenças para acabar com a natureza do homem. Deus criou o câncer. Não, você não vê nada disso. Devido ao pecado do corpo que destruiu o corpo do homem, as doenças vieram existir. E o homem fica doente, os órgãos falham, param de funcionar, ficam doentes, atrofiados, criam tumores neles por causa do pecado.
Então, o ser pecador é isso, é um homem espiritual morto, uma alma destruída e um corpo condenado que vai morrer, vai voltar ao pó, não tem por onde. Isso é um pecador. Por ele ser assim é que ele comete o pecado. Está claro? Está bem claro isso, vocês estão entendendo ou não? Né? Então, é normal que você viva em conflito às vezes com você mesmo. Eu preciso me conhecer, é normal que nós temos dificuldades de relacionamento uns com os outros. Põe lá, 3 crianças de 1 ano e meio, põe um brinquedinho no meio, põe 3 lá, daqui a pouco uma está puxando o cabelo da outra. Por quê? Porque é o pecado, é o defeito que está ali, não é? A esposa apaixonada pelo marido, quando casa, daqui a pouco só falta dar um sopapo no outro. Cadê aquele amor, aquela paixão? As víboras-ondas vieram para fora. Estou falando a verdade, queridos. É uma dificuldade de relacionamento, fala a verdade. E nós temos dificuldade conosco mesmo. Às vezes nós nem nos entendemos. Por causa do pecado, por causa da destruição do pecado. Então, essa questão é uma questão que o crente precisa conhecer. O crente precisa conhecer essas coisas. Por isso que a igreja existe problemas, porque vem um monte de doente para dentro da igreja. E todo mundo quer ser médico, ninguém quer ser doente. Aí é problema. Vem um monte de diagnóstico, onde se quer cortar a perna. Mas calma, não fez. Entende isso ou não? E é aqui que a gente vai lentamente ser ministrado, tratado, curado. Mas eu preciso saber que eu sou defeituoso, sou pecador. Entendeu o espírito do homem? Então, João 3, volta lá para João 3. Então Nicodemos, um homem conhecedor da lei, um dos principais dos judeus, ele vem ter com Jesus, ele tem fé em Jesus, né? Ele vem ali e Jesus diz para ele, Nicodemos, no versículo 3, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então a pergunta é essa, onde que o homem nasce de novo? Na cabeça? Aonde que o homem nasce de novo? Ele nasce de novo no espírito, onde ele morreu, onde Adão pecou e morreu. Então o novo nascimento é o Espírito Santo. Quando eu creio no Senhor Jesus Cristo, você pode ver que no Velho Testamento ninguém nascia de novo, não tinha ensino sobre novo nascimento. Começa com a vinda de Jesus ao mundo, porque o sacrifício dele possibilitaria de Deus agora fazer as pessoas nascer de novo, aqueles que creem. Então, o que acontece, né? Jesus fala assim, Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus, porque como uma pessoa que tem um espírito morto pode captar essas ondas invisíveis? Não vai captar, vocês estão entendendo ou não? Não tem condições, porque é um mundo que só o espírito nascido de novo pode entender, perceber, se comunicar. Quem não tem um espírito novo, nascido de novo, que não nasceu de novo, não entende as coisas de Deus. Então por isso que ele vai se prostrar diante de ídolos, ele sente um vazio dentro dele, então ele vai preencher, ele cria ídolos para ele mesmo, ele vai ser religioso. Existe 1001 religião na face da terra, todas dizem que se achegam a Deus, não é verdade? Porque o homem não consegue entender essas coisas, ele não tem um espírito próprio para entender essas coisas. Então, o novo nascimento é a coisa mais importante da vida de uma pessoa, porque se ela não nasceu de novo, como é que ela vai ver o reino de Deus? Ela pode vir na igreja, ficar um tempão com a Bíblia debaixo do braço, atrás de bens, mas se não nasceu de novo, não vai entender nem o Evangelho, porque o Evangelho se discerne espiritualmente. Estão entendendo isso ou não? Então, aonde que a pessoa nasce de novo? Lá é restituído a ela, lá dentro dela, onde Adão morreu e passou essa morte para nós, é restituído a ela um novo espírito. Vamos ver um texto lá do Velho Testamento, Ezequiel 36, que você vai ver Ezequiel falando da nova aliança que seria feita, que daria um espírito novo na nova aliança. Depois é citada essa nova aliança lá em Hebreus, esse texto lá em Hebreus. Então, Ezequiel 36,
está falando sobre a restauração de Israel, a partir do versículo 16, né? Mas nós vamos ler o versículo 23, olha lá. Repare bem, um dos textos do Velho Testamento que aponta para um futuro da nova aliança, que torna bem claro isso que nós estamos falando. Olha lá, versículo 25. Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. Todos acharam? Ezequiel 36, 25. Vou ler de novo. Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Quem vai fazer isso? Deus. Olha o que Deus vai fazer. Olha lá, dar-vos-ei coração novo, e porém dentro de vós o quê? Espírito com letra maiúscula ou minúscula? Minúscula. Então ele está dizendo, olha, dar-vos-ei um coração novo, e vou pôr dentro de vocês o quê? Um espírito novo, um espírito novo. Por quê? Porque nós já nascemos com o espírito morto, herdado de Adão, nós já nascemos mortos. Precisamos nascer de novo para entender as coisas de Deus. Então dar-vos-ei um espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Olha lá. Porei dentro de vós o meu espírito. Aí é espírito com letra maiúscula. Qual espírito? Espírito Santo. Então primeiro ele nos daria um coração, um espírito novo. Ele trocaria, tiraria de nós o coração de pedra e poria em nós um coração de carne e nos daria um espírito novo. E poria dentro de nós o espírito dele. Está vendo aqui? Olha lá. E farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. E ele pondo em nós o espírito dele, ele que vai fazer com que nós andemos nos estatutos dele e os guardemos. É uma obra de Deus. Então Ezequiel viu a nova aliança. Lá em Hebreus vai citar esses textos. Dar-vos-ei um espírito novo. Então, quando a pessoa crê no Senhor Jesus Cristo, recebe como único e suficiente Salvador, então entenda, só nasce de novo quem recebe Jesus como único e suficiente Salvador. Não adianta a igreja ficar, vem aqui que os seus problemas vão ser resolvidos, eu vou desvendar os teus mistérios. Você vê um monte de convites para a pessoa vir na igreja que não fala nada de Jesus, só promete coisas. A igreja foi invadida por um monte de gente que nunca nasceu de novo, eles estão lá atrás de resultados, não conhece o Senhor Jesus Cristo. Então se a pessoa não crer em Jesus Cristo de todo o coração, receber como único e suficiente Salvador, ela nunca vai nascer de novo. Por quê? Porque só nasce de novo quem creu em Jesus Cristo. Está claro isso? Então, aquele dia que eu criei em Jesus Cristo, eu não entendia nada, ele se revelou, eu acreditei, recebo como único e suficiente Salvador. Aconteceu uma coisa, um espírito novo foi me dado, eu nasci de novo. Eu não sei nada da palavra de Deus, mas agora eu começo a sentir Deus. A palavra de Deus eu não entendi, agora eu começo a ler algumas coisas. Nossa, que coisa linda! Gosto de ir na igreja. Começo a me interessar em oração. Por quê? Porque esse novo espírito, que é o novo homem, ele começa a ser atraído pelas coisas de Deus. Ele começa um magnetismo, uma identificação. Não é? Ele começou uma coisa nova dentro dele. Conforme ele vai crescendo, vai mudando o exterior. Ele vai largando a coisa errada, vai sendo restaurado, né? Ele é um bebê espiritual, vai crescendo, vai mudando, até que ele vai amadurecendo, porque essa nova vida, posta e dada no nosso espírito, ela é uma coisa viva, já é a vida eterna. A vida eterna está nesse nosso espírito. Então por isso que quem não nasceu de novo, não vai gostar da Bíblia. Não tem muito interesse nas coisas de Deus. Você vê essa meninada nova, né, adolescente, os jovens, eles vêm aqui, eles param lá no fundo, eles não cantam uma música. Eu olho daqui, todo mundo no louvor, eles estão lá batendo papo, mexendo no celular. Eles não olham nem para a letra, eles não fazem assim para cantar. Não nasceram de novo. Então tudo mortos espiritualmente. Eu falo assim porque é o que a gente vê. Não quer saber nada de Deus. Só por Deus que alguns vêm. Então, enquanto o pai pode arrastar, eles vêm. Mas olha que o pai perdeu o domínio e não quer mais vir na igreja.
Não quer, eles querem o mundo, as coisas do mundo, porque não nasceu de novo. Como pode alguém que não tem uma natureza nova querer gostar das coisas de Deus? Então é penoso para a carne querer viver uma vida espiritual, não vai aguentar. Não vai aguentar, porque não suporta. Só quem nasceu de novo é que tem condições de viver uma vida espiritual. Fala bem alto, Erivaldo. Muita. Eu particularmente, eu nem toco em assunto de igreja, nem com Deus, meu filho, eu não pergunto. Eu cheguei a esse entendimento. Porque não sou eu que vou converter o filho ao evangelho. Não. E ele pode gostar da religião, da igreja, da música. Mas talvez ele cante uma música, mesmo cantando, ele não sabe o que é adorar a Deus no Espírito. Não sabe, é. Às vezes fez tudo forçado porque nós fizemos, né? Amarramos, vamos lá para a igreja. Mas depois que cresce, se não nasceu de novo, não suporta mais ficar na igreja. Aí a igreja tem que trazer skate para dentro, samba, cavalo mecânico, trazer o mundo para dentro para manter o jovem lá, porque senão ele vai embora, ele não quer saber. Quando eu me converti, o meu filho, depois que alguém engravidou do Lucas, e ele já nasceu, eu já olhava sobre a barriga da minha esposa, né, abençoando ele, instruindo a igreja de modo pequeno, né? Já tem o quê? 2 anos que ele não tem igreja. Não quer vir mais. Nunca ensinei a gostar de futebol, não sei nada, ele gosta. Mas é a carne, né? Vocês estão entendendo, queridos? Olha, é muito sério isso que nós estamos falando. Olha, se não nasceu de novo, não tem condições de... O verdadeiro crente é quem nasceu de novo. Ele tem a nova vida dentro dele. E tem uma atração por Deus e Deus por ele. Entende? Então, se não nasceu de novo, nossa, ele vai ler a Bíblia, aí vai cair numa genealogia, porque Adão gerou isso, nossa, não suporto isso. Bíblia, não, ele vai cair na internet, entrar em tudo quanto é site pornográfico. É isso que eles estão fazendo, se afundar até o pescoço ali. É isso que a maior parte dos jovens, eu como pastor sei da vida dos jovens. Dificilmente, mesmo os jovens da igreja, não tem um que não se atolou até o pescoço nessas coisas. Todos eles, o pai crente fala assim, não sabe, né? Meu filho está quietinho, aí não monitora o computador, e pensa que o filho fica lá a tarde toda, só jogando joguinho na internet, né? Mas quando vai ver, meu Deus, né? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Porque a carne não tem condições de ser crente. Só quem nasceu de novo. Vocês estão entendendo isso claramente? Eu falo assim essas coisas porque vocês precisam saber, é assim mesmo, né? Então, quando Jesus chega para Nicodemos e fala, Nicodemos, se alguém não nascer de novo não pode ver o reino, não tem como ver, porque se não tem o Espírito nascido de novo, o novo homem, o homem interior, não tem condições de ver o reino de Deus. Não tem condições. Está aqui a imagem de toda a televisão, dos rádios. Se você não ligar um rádio e um aparelho de TV, tem um mundo invisível aqui se comunicando, extraordinário. Mas para nós ele não existe. Por quê? Eu não estou vendo, eu não estou ouvindo. Estou morto para ele. E ainda que ele exista, está morto para mim. Então a mesma coisa, o reino de Deus é um reino fantástico, uma dinâmica gloriosa. Mas quem não nasceu no Espírito, não existe, ainda que exista, para ele eu não estou vendo aqui que está passando no canal 7 agora, para mim não existe, mas tem uma dinâmica extraordinária acontecendo, mas para mim está morto. Então quem não nasceu de novo não vê o reino. Então Jesus Cristo disse isso para Nicodemos, Nicodemos, você é mestre, você é um dos principais, mas se você não nascer de novo, você não vai ver o reino. Nicodemos tinha que ter voltado lá para Gênesis 3 e falado assim, Jesus, então Adão pecou, ele morreu, né? Então como é nascer de novo? Ele era mestre e não entendia nada disso. Ele conhecia muito Gênesis 3, a queda do homem, mas, né? Aí olha lá a conversa dele, volta lá, João 3, deixa eu chegar lá. Então no João 3, olha lá o que ele fala. Vou ler o 3 de novo. A isto respondeu Jesus, em verdade, verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus.
Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: é verdade te digo, quem não nascer da água, a água aqui não é batismo, é a palavra, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino. Então, quem não nasceu da água e do Espírito, da palavra e do Espírito, não foi gerado de novo, não tem como entrar no reino de Deus. Então você que nasceu de novo, você já entrou no reino. O reino já está implantado dentro de você. Mas quem não nasceu, não tem como entrar. Não tem como entrar. Por isso que o novo nascimento, chamado como regeneração, é a coisa mais importante que pode acontecer na vida de uma pessoa. Mais importante do que restauração da família, do que casamento, do que ficar rico. Porque se ela não nascer de novo, ela pode acontecer tudo isso na vida dela, ela está perdida ainda. É o maior milagre, o novo nascimento. Então, e o que faz nascer de novo é a pregação do Evangelho. Não é rodear Jericó, não é atacar pedra gigante. O que faz nascer de novo é a informação do Evangelho de Jesus Cristo, onde a pessoa encontra Jesus Cristo e crê. Você pode pregar um monte de coisa do Velho Testamento e a pessoa não nascer de novo, não conhecer muito, não nascer de novo, porque se ela não tiver um encontro com o Senhor Jesus, crer nele, ser salvo, ela nunca vai nascer de novo. Estão entendendo a importância disso? Sim ou não? Então Jesus diz lá, o que é nascido da carne é o quê? É carne. É o primeiro nascimento nosso. Mas quem nasceu do Espírito Santo, foi gerado pelo Espírito, então agora ele é o quê? Ele é Espírito. Está bem claro? Então foi nos dado naquele lugar onde Adão pecou, transmitiu essa morte para todos nós. Foi nos dado um Espírito novo, uma vida nova. Aquela semelhança com Deus no Espírito foi restaurada no crente que é salvo. Está claro isso? Então agora ele é uma nova criatura por dentro. Ele está preso no mesmo corpo. Esse corpo vai morrer. A alma dele agora começa um processo de cura. Por quê? Porque com a vida interior do Espírito, Deus vai operando através do Espírito e vai trabalhando, aperfeiçoando a alma, aperfeiçoando o mundo emocional, o mundo mental do homem. É um processo longo. Por isso que uma pessoa chega na igreja, ela não vai mudar em um minuto, ela vai demorar anos para ela ir sendo mudada, sendo restaurada, né? De dentro para fora. Assim como o pecado veio de dentro para fora, a morte, a obra de Deus também. Primeiro Deus restaura o espírito, e agora Deus, através do Espírito Novo, ele vai operar na alma do homem e vai segurando o corpo do homem. A coisa vem de dentro para fora. Então, se não nascer de novo, não tem condições, meus irmãos. Como alguém que não nasceu de novo pode ser atraído por esse mundo invisível, que ele não entende nada? Ele não vai entender, porque a nossa mente não capta o mundo de Deus. Não capta. Como alguém que não nasceu de novo pode entender isso que eu estou falando para você? Quem não nasceu de novo está um nó na cabeça, não entende isso que eu estou dizendo, porque não tem o novo nascimento não aconteceu dentro dele. Entende isso? Sim ou não? Fala, Carlos, bem alto, Carlos. Sim. Então, veja bem, a igreja pode tentar fazer 1001 coisas. A igreja pode trazer as técnicas da carne. O que é? É fazer uma coisa ali para atrair aquele monte de jovem para entrar ali. Tudo isso é muito bom, pode fazer. Mas o único que convence, o jovem tem que ter a informação do Evangelho. Porque quem convence do pecado é o Espírito Santo. Não é, você pode, vamos pôr aqui uma pista de skate dentro da igreja, chama todo mundo da rua aí,
Aí eles vão ficar cansados, ó, Jesus ama vocês, Jesus é um cara legal, amanhã nós estamos aqui. E não tem informação nenhuma do evangelho. Pode até voltar no dia seguinte para brincar. Olha, até a década de 80 não tinha essas coisas dentro da igreja. No final da década de 80 para 90 surgiu assim, tudo gospel, né? Algumas igrejas que aqueles negócios, tudo rock dentro da igreja, virou aquela revolução. Então até essa época você encontrava na igreja jovem sério, que amava a Deus, que queria estudar a Bíblia. Quando a igreja se abriu para o rock, para esse mundo de coisas que entrou na igreja, a princípio parece que foi a maior revolução, o maior evangelismo. Mas você olha hoje, daí que os jovens caíram para os barzinhos, virou uma coisa que mudou tudo. Nem as igrejas que faziam isso no começo fazem agora, porque viram o desastre futuro que aconteceu nesse nosso tempo. Então virou tudo gospel agora, né? Aí você vê a moçada da igreja, namora como se namorasse no mundo, virou tudo gospel, eu estou na igreja, mas não estou nem aí, está tudo bem. Acabou com aquela seriedade. Hoje a gente vê o resultado. Para manter um jovem na igreja, você tem que vir lutar judô com ele, senão ele não vem na igreja. Não quer saber. Aquela juventude séria que ia na praça cantar uma música, pregar, não, acabou, ninguém mais quer nada disso, mudou. Por quê? Porque a igreja se abriu para o mundo, todo mundo veio andar de skate na igreja, alugava aqueles cavalos mecânicos, todo mundo vem, agora é festa country, todo mundo com botão, chapéuzão e tchum dentro da igreja, né? Tudo crente nada. Espera um pouquinho, Ricardo, fala primeiro. Sim. Eles como menor de idade, eu tenho que cuidar deles, tenho que trazer. Sim. Mesmo eles não gostando, né? Sim. Olha, você vai perceber o seguinte: por enquanto você tem domínio sobre eles, né? Eles têm que obedecer. Mas quando eles começarem a crescerem, 14, 15, 16, a víborazinha vai ficar mais adulta. E vai chegar uma hora que eles vão confrontar que não quer vir. Aí começa a guerra. Aí que você vai entender o momento que você tem que soltar. Você vai ter que ter sabedoria como administrar as coisas, né? Porque enquanto eles são pequenos, tem que vir. Não pode ficar sozinho, mas vai chegar um tempo que eles vão falar, não quero ir mais. Aí eles já não são mais aquele pequenininho que você fala, vai, acabou. Eles já têm a vontade deles, eles já estão com outros interesses. Se você começar a forçar, você vai viver em guerra com teus filhos, eles vão odiar a igreja. Eles vão vir na marra, bufando, sentando no fundo assim, não vê a hora de ir embora e não suporta mais. Então é a hora que você fala, pai, eu até agora ensinei tudo, agora quando ele for grande, não se desviará dele, tem que virar um pouquinho filho pródigo. Às vezes tem que comer umas bolotas para voltar. Você está entendendo? Porque se for na marra vai ser encrenca. Agora quem mais levantou a mão aqui? Sim, defendendo, vai ter. Pastores afirmaram, né, que, falando do louvorzão, os fins de semana rolava louvor a noite inteira, no lugar, na igreja, que seja. Rolava sexo e droga. Então, mas aí que tá, quando abrir esses barzinhos, esses point gospel, aí você vai ver lá, estão tudo dançando, daqui a pouco estão dando uma bebidinha também. Eu sou de Jesus, eu sou de Jesus, eu sou de Jesus. Vamos lá, não é? Não é verdade? Não é? Não, aí que está, aí vamos para o estudo bíblico. Eles não querem saber de nada. Vamos orar. Ele só quer saber, sou de Jesus e dançar. Eu não estou criticando. Todos os meios que a gente puder atrair os jovens é bom. Mas nós vemos hoje no 2012, o resultado da década de 90, quando empolgou esse negócio de rock. Nós vemos hoje, até alguns líderes daqueles lá, que movimentaram tudo, caíram em confusões, atrapalharam sua própria vida. Até aqueles. Tinha um que foi rei do rock lá. Olha o cara hoje, se separou, se arrebentou. Nem na igreja está mais.
Então o resultado hoje a gente vê que aquela conversão toda, houve uma licenciosidade tão grande que o jovem perdeu a sobriedade. Quando eu falo assim, não estou dizendo que é todo mundo, não é todo mundo, mas hoje nós vemos um resultado, e quem fazia tudo aquilo não faz mais hoje, né? As igrejas que abriam a porta para aquilo, você vê que agora mudou, né? Quem que levantou? Fala, querido, fala, Júnior. Eu só acho o seguinte, a questão de, com certeza, a igreja não tem que deixar o mundo entrar dentro da igreja. Os atos mundanos a gente não tem que trazer para dentro. Exatamente. Mas, assim, a partir de jovens, até com a própria igreja, conforme o tempo vai mudando, a estratégia para se passar a palavra de Deus tem que mudar entre aspas, a estratégia, não a palavra. Antigamente, evangélicos não iam na televisão, não apoiavam a televisão, e achavam que a televisão era do diabo. Hoje em dia, esse é um dos veículos. É verdade, e o rádio. Eu acho assim, que você não tem que trazer o mundo e os atos do mundo para a igreja, mas você tem que usar de estratégia para manter o jovem dentro da igreja, para ele ouvir a palavra, porque só quem convence mesmo é o Espírito Santo. É verdade. Mas se ele nunca ouviu, se ele não sabe, se ele não tem de onde Deus tocar nele, ele não tem como. Então, por isso que tem que levar informação de Jesus Cristo e do Evangelho para ele. É a coisa mais urgente. Eu lembro que eu também dancei no meio de tudo isso. Penso que não. Na década de 80 eu era casado novo, né? Me meti em tudo isso também, fazia acampamento de jovem. Mas hoje, tudo isso eu pratiquei. Mas hoje você vê o resultado. Você fala, meu Deus, aquela sobriedade entre a mocidade acabou. Pouquíssimos. O resto desandou tudo. E hoje, para atrair um jovem para a igreja, eu vejo o Marcão, coitado, tem que fazer 1001 coisas e mesmo assim eles não vêm. Não quer saber, né? Vocês estão entendendo a dureza? Porque não nasceu de novo. Não nasceu de novo. Então, a estratégia, olha, eu sei que você ouviu muito essa palavra estratégia. Mas nós não vemos estratégia aqui. O apóstolo Paulo criando coisas novas para atrair alguém. Ele disse assim que ele se fez um pouquinho de cada um, para todos, de alguma forma, para atrair alguém. Entende? Então, eu não sei, o lado humano tentando dar um jeitinho para a pessoa encontrar o evangelho, é meio perigoso, porque às vezes a gente faz coisas na carne, não tem nada a ver, para atrair. Mas é só Jesus Cristo que atrai. Por isso que a informação do evangelho, ela tem que ser passada. E quanto mais você vai ouvindo isso, você vai vendo que uma minoria, meu Deus do céu, é que está crendo e sendo salvo. Paulo diz assim, quando eu vim ter convosco, eu não vim falar com os conselhos de sabedoria humana, mas sim com o Evangelho, né? Então eu vejo assim, a gente não vê em nenhuma das cartas que é para a igreja atual trazer outra informação, não sei a obra da cruz. O evangelho, é. E nem falar Jesus Cristo é um caminho, a verdade e a vida. Então eu vejo assim, olha, Timóteo quando foi atraído por Evangelho, desde criancinha ele via a avó. A avó, a mãe. Nem fala do pai, né? É. Mas que informação? Porque o pai dele, se eu não me engano, era um gentil, era um grego. Então ele... Arrumar uma linguagem para mostrar à criança uma coisa é uma coisa. Agora é trazer noite gospel, né? Não, a noite gospel, tocar as músicas, tudo bem, mas a questão depois é a palavra. Quando chega na hora da palavra, a turma não quer saber de nada. O detalhe dessa estratégia que atrai as igrejas arrumadas para atrair o jovem, foi para atrair também, sabe o quê? Vender um pastel, um croissant, para arrecadar dinheiro. Bom, isso aí que é os métodos de cada um, né? Então, queridos, mas eu estou dizendo isso aí tudo, veja bem. Vamos voltar. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino e não pode entrar nele. Aonde que a pessoa nasce de novo? No Espírito. Qual a condição para nascer de novo? Crer no Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Ter a informação. Está bem claro isso? Quando o João fala ali no capítulo 1, você está aí no capítulo 3, olha lá o versículo 1. Versículo 10, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, versículo 12, ela deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber,
os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de onde? De Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Então, esse é o nascimento de Deus. Não nasceu da carne nem do sangue, mas nasceu de Deus. Então, meus irmãos, a minha preocupação é essa, é que nós não tenhamos ninguém aqui na igreja que não tenha nascido de novo. Essa é a minha preocupação, né? O peso do meu coração, porque se alguém ficou entre nós aqui anos, depois vai embora e se perde e nunca foi salvo, o que adiantou? O que adiantou todo o trabalho que foi feito? Não adiantou nada. Então o alvo é isso, nascer de novo. Então quando ele nasce de novo, é lhe dado um novo espírito. E a partir desse momento que acontece, a comunicação com Deus voltou. Ele vai começar a captar Deus, o Espírito Santo, a palavra vai começar a se abrir diante dele, e o Espírito Santo vai começar a testificar lá no espírito dele. Então ele vai começar agora, como um bebê, enxergar o reino. Ele entrou no reino no espírito, agora ele vai começar a enxergar. Agora o que precisa? Os mestres para pegar essa pessoa, injetar o alimento certo, no tempo certo, para ela crescer um crente saudável, curado, não é? E isso leva o quê? Anos e anos, até ele amadurecer. Estamos indo? Vou ficar até 9h30, tá bom? Vocês aguentam firmes aí? Então, está bem claro isso? Agora vamos lá. Nós estamos em João, vamos para o capítulo 4 de João, olha lá. Ele está naquela conversa com a mulher samaritana e está falando da verdadeira adoração. Ele explica para a mulher que ela adorava o que não sabia, né? E que os verdadeiros adoradores iriam adorar ao Pai em espírito. Então vamos ler ali, versículo 21 do capítulo 4 de João. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Então Jesus Cristo está dizendo que uma hora vem, que a adoração não é uma questão de subir no monte ou ir lá no templo de Jerusalém. Vem uma nova forma de adoração, uma nova forma de relacionamento com Deus. Então ele diz assim: vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores. Então, se essa hora chegou agora, que Jesus está dizendo, então ela não existiu anteriormente. Por quê? Porque no Velho Testamento não havia novo nascimento. Ninguém nascia de novo. O preço do pecado não havia sido pago. O sacrifício perfeito não havia se cumprido ainda. O novo nascimento é uma coisa na igreja do Novo Testamento. Então Jesus está dizendo que essa hora estava vindo. Olha lá. Versículo 23, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai como? Em espírito e em verdade. Então os verdadeiros, essa hora estava vindo, por quê? Porque Jesus estava presente, Jesus ia morrer na cruz, iria cumprir a velha aliança, estabelecer uma nova aliança, e o novo nascimento se tornaria possível agora através do sacrifício dele. Está dizendo, a hora vem que os verdadeiros adoradores, não é uma questão de subir no monte, de eu ir num lugar santo para adorar, não é questão de local. A adoração agora é feita em qualquer lugar, no espírito de quem nasceu de novo. Então eu posso estar no trânsito irritado lá e falar: Senhor, me perdoa, estou irritado. Eu te adoro. Teu espírito novo adora Deus ali no meio da maior bagunça, da maior agitação. Você pode estar lá na fila do Bergamini irritado, aquela fila enorme, parou tudo, você está com horário. Senhor, eu te adoro. Não tem mais local de adoração, nem mais postura física. Você pode adorar a Deus deitado, ajoelhado, sentado, entendeu isso? Não é questão de postura física, é uma questão do espírito nascido de novo. Então quem são os verdadeiros adoradores?
Só quem nasceu de novo é o verdadeiro adorador. Ele está vendo o reino de Deus. Continua lá, vamos ver, versículo 24. Porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Olha que sermão, Jesus pregou esse sermão sobre adoração para uma única mulher que tinha tido 7 maridos, e o que ela tinha agora não era marido dela, uma mulher pecadora. Jesus falou a coisa mais profunda, o sermão da verdadeira adoração, para uma mulher ali discriminada na sua cidade. Que coisa linda, né? Então, o verdadeiro adorador é quem? O que nasceu do Espírito, tem um Espírito novo. Esse é o Filho de Deus. A igreja de Deus são os nascidos de novo. Quem não nasceu de novo não é igreja. Pode estar dentro da igreja, mas se não nasceu de novo não é igreja, não é filho ainda, nem salvo está. Estamos indo? Né? Vamos agora para Romanos capítulo 8, olha lá. Romanos 8. Vamos ler desde o 14. Todos acharam? Romanos 8, 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Agora olha que ele fala do nosso espírito nascido de novo. Porque não recebestes o espírito de escravidão. Está escrito isso aí na sua Bíblia? Para viver outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba Pai. Esse novo espírito que está em nós, espírito humano, não é espírito de escravidão, nenhum filho de Deus é escravo. É um espírito de adoção, baseado no qual nós clamamos Abba Pai. Olha lá, porque o próprio Espírito, com letra maiúscula, que é o Espírito Santo, testifica com o nosso espírito. O que ele testifica? O que é testificar? É atestar, confirmar, né? Testifica com o nosso espírito, não é com a nossa alma, não é com o meu corpo, meu espírito. Testifica o quê? Que nós somos filhos de Deus. Então todo nascido de novo sabe que é filho de Deus, sabe que é salvo. Não vai falar assim, se Deus quiser, eu estou lutando para ser salvo, se eu ficar certinho, mas se eu não ficar amanhã já não sou salvo. Não, o Espírito testifica com o nosso Espírito, sou filho de Deus, somos filhos de Deus, somos salvos. Não tem dúvida de salvação, gente. Aquela afirmação lá da carta de João é maravilhosa, né? Ele diz, porque não tem o Espírito de Cristo, esse tal. Não é dele, está aqui em Romanos mesmo. Está aqui em Romanos mesmo, olha lá. Romanos, no capítulo 8, versículo 10, olha lá. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado. Não, versículo 9. Mas vós não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então não posso ser uma pessoa salva, não tenho o Espírito Santo. Se eu não tenho o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então o Espírito testifica onde? Com o nosso Espírito, que nós somos filhos de Deus. Está bem claro isso? Onde é que a pessoa tem a convicção? No Espírito dela, porque o Espírito dela captou a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo habita nele e fala, você é filho, ele é convicto. Ele sabe que é salvo, não tem dúvida de salvação. Mas quem não nasceu de novo, ele nem sabe ouvir a voz do Espírito no coração dele. Fala, Nilson. Essa certeza vem da certeza de Deus nos dá na palavra, não é pelo sentimento. Não é pelo sentimento. Eu não sinto que sou filho de Deus, mas lá no Espírito eu tenho uma convicção que sou. Porque a palavra não é uma emoção, não fica procurando sentir a palavra. Deixa eu ver, deixa eu sentir se Deus está comigo. A palavra diz, estou com vocês todos os dias. Deixa eu ver. Não estou sentindo que Deus está comigo. Não, eu não estou sentindo, mas Ele está. A palavra é a verdade, não é o que eu sinto. A minha alma é enganosa. Então quem procura
seguir a Deus na base da emoção, vai cair em precipício, porque uma hora você sente, outra hora você não sente nada. Então quem tem uma fé emocional, uma hora está lá em cima crendo, acorda amanhã não crendo em mais nada, porque vive na emoção. Tem alguns que nasceram de novo, mas não sabem que nasceram de novo. É difícil você falar assim, olha, aquela mulher teve um filho, e o filho está chorando, e fala, não sabe se está vivo ou se está morto. Se nasceu morto, está morto, gente. Então, Carlos, é difícil alguém que nasceu de novo não saber que nasceu de novo, porque tem vida. Hã? Ele não tem a informação. Mas Carlos, aqui dentro, se ele nasceu de novo, aqui dentro dele, ele é habitação do Espírito de Deus, não testificar, você é filho, entende? Agora a pessoa fala, fez um seminário, aí você pergunta para ela assim, você nasceu de novo? Não sei. Uma criança nasce, chora, esperneia. Essa é a nossa nova vida, não é uma vida que fica ali dormindo o tempo todo. A nova vida, ela se expressa, ela é viva, é vida, gente. Certo? Se uma criança nasceu quietinha assim, nasceu morta. Pastor, uma pessoa que nasceu de novo, ela enfrenta toda a adversidade, como seria a igreja? Não vai, ela não vai largar de Deus, porque tem um magnetismo. Ela pode passar por luta, mas largar Deus jamais. Nasceu de Deus. Então, meus irmãos, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, vocês julguem, né? Olha, eu vou dizer uma coisa, uma boa parte de gente que está dentro da igreja não nasceu de novo. Não nasceu de novo. É o culto, é a feitiçaria da carne. Tem muito culto que é pura feitiçaria. A carne tem uma obra chamada feitiçaria. E é isso. A pessoa entra numa casa, tinha uma irmã aqui da região, entrava na casa, tem demônio no quarto, demônio no travesseiro, demônio jogava tudo no chão, ficava correndo, rodopiando. Tinha demônio no guarda-roupa, tudo. Só via isso, rodava, gritava, só fazia isso. Na cabeça dela é a feitiçaria da carne. Oh, meu Deus, foi tocar esse telefone. Então, queridos, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando a gente vai falando sobre isso, a gente vai ver que muita gente não nasceu de novo. Você nasceu de novo? Tem certeza? Entende? Pode falar, Renato. Olha, nós temos que orar. Olha, sabe o que acontece? Deus, nesse momento, Deus está trabalhando em todos os jovens do Brasil. Nesse momento, você não está vendo. Nossa visão de trabalho de Deus para jovem é assim: vem para a igreja que nós vamos fazer alguma coisa na igreja. Mas nesse momento, o Espírito Santo está trabalhando no coração de todo jovem ladrão. Existe uma obra do Espírito Santo grande, vai além da igreja. A gente pensa que a obra de Deus é só a igreja, que o Espírito Santo está só se alguém vier aqui. Mas Deus ama o homem, a raça humana inteira. Então, nesse momento, existe uma obra do Espírito Santo no coração de muitos jovens que estão drogados agora. Esses jovens nem sabem, mas já existe um trabalho do Espírito Santo trabalhando, que um dia vai levar eles ao encontro da palavra, não sabemos que forma. Vai além, porque nós não temos controle sobre a obra de Deus. Você pensa que Deus não está chamando todo mundo? Está chamando todo mundo. Então tem jovens hoje que estão fumando maconha, daqui a um tempo ele vai começar a cair em angústia, em tristeza, não sabe por quê, porque já é uma coisa do Espírito Santo. Ele vai sofrer um problema, às vezes na família, ele vai entrar num atrito, que vai quebrar a estrutura dele, que é o único meio dele se abrir para a pregação do Evangelho. Senão ele ficaria arrogante até o fim.
E quando ele vem, a gente pensa assim, agora começou a obra de Deus. O Espírito Santo já estava há anos operando na vida dele para chegar naquele momento. Por exemplo, você encontrou Jesus. Você pensa que só aquele dia que você foi na igreja, encontrou Jesus e se converteu, o Espírito Santo estava trabalhando na tua vida há 10, 15 anos antes. Você bebeu, aprontou, fez de tudo, nem sabia que Deus já estava ali, operando em você. No fim da desgraça total, Ele conseguiu te trazer e você se converter e te livrar da tua destruição. Você pensa que foi só aquela semana. Ele estava há 15 anos atrás de você, e você, carnona dura, não ouvia nada, odiava crente, né? A obra de Deus vai além da igreja, meus irmãos. A igreja é um finalzinho, é um encontro. O Espírito Santo está tentando convencer até as nossas autoridades do pecado. Está tentando, meus irmãos. Só que essa gente está assim para ele. Eu tive uma experiência muito grande na minha vida. Antes de ter informação da igreja, eu descobri que existia um mundo espiritual ímpio. Eu passei por uma esquina, por uns 15 minutos eu não lembrava de nada que tinha passado. E depois de uns 5 dias eu lembrei. Aí caiu assim, não existe, existe Deus. E eu tinha bebido muito, e eu não tinha efeito, a bebida não fazia efeito, eu ficava embriagado. Eu bebia a noite todinha conhaque, era dose, dupla, o copo, e cerveja, eu ficava 2 dias sem dormir e não ficava bêbado. E nesse dia eu passei por esse lugar e eu tinha bebido uma dose de bebida. Passei por uma esquina e fiquei desacordado andando por volta dos 10, 15 minutos. Aí veio um temor no meu coração. E aí nesse dia eu resolvi parar de beber, parar de beber, de fumar e dar vida no tudo. E vim para São Paulo, não bebia mais, não fumava e nem perdia sono. Então, mas você acha que por que aconteceu isso? Já era uma obra de Deus atuando em você sem você saber, para te livrar do pior. Verdade. Eu tinha toda uma hora eu trabalhava com política, eu tinha até conta de bebida paga. Andava de carro de ano, não pagava nada. E eu falei, eu vou largar a polícia e fui embora. Vim para São Paulo. Depois de 4 anos, que é que você foi de volta? Fui num culto, numa festa, era o João Marcos que estava fazendo para Jesus Cristo. Falei assim, é aqui que eu quero. Então, encontrou Jesus. Aí você vai falar assim, é porque aquela pessoa te convidou, você foi aquele dia. Mas Deus já estava operando em você em todos aqueles dias de bêbado, de tudo aquilo, esse acontecimento na esquina. É que você não sabia, para chegar naquele dia ali na frente. Então a obra de Deus vai muito mais além. Então eu creio que Deus, Ele está operando no coração de muitos. Olha, tem muitos jovens agora que fumaram maconha, estão se arrependendo, falando assim, por que eu estou fazendo isso? Eu estou acabando com a minha vida, mas não tem força para sair disso. Tem muitos jovens que ainda vão na macumba para tentar se libertar, ainda vão fazer tanta coisa, a última tentativa é entrar numa igreja evangélica. Mas o Espírito Santo está operando, chamando além. A igreja só a informação que ele vai ter. Por isso que Deus fez o ser humano, não existe nenhum ser humano totalmente mau. Todos somos maus pelo pecado, estragados. Mas existe Não, para Deus, a vontade de Deus é que todos venham ao conhecimento da verdade. Todos. eu digo quando assim, quando não existe, a pessoa não é totalmente má, porque se ela fosse totalmente má, jamais ela ia ser aceitada. Não, nós somos totalmente maus, nós somos pecadores, Carlos, nós somos pecadores. Somos todos estragados, inimigos de Deus, é o que a Bíblia diz, né? Agora, Deus ama e Ele quer salvar todos. Então, Ele está tendo um trabalho no mundo todo para trabalhar de um jeito. Tiquinho assim de coisa boa e não nasceu. Jesus acha que Deus deu aqui uma dosezinha mínima, falou, pelo menos esse pouquinho aqui, ele vai ter que... Então, por isso, então a gente tem que ter essa visão. Então, todos os jovens, os velhos, todos estão sendo chamados, né? Talvez não tenha uma palavra direta para eles assim, mas às vezes eles estão entrando numa situação, numa vida que vai lhe causar um
um problema aqui, que vai emendar com isso, que vai acontecer aquilo, que depois de alguns anos o final é o encontro com o Senhor Jesus Cristo. Ele vai ter o encontro, porque é a obra de Deus, vai ser convencido. Então, eu vejo Deus olhando assim para cada um com muita paciência, sabe, com um trabalho de muita paciência, operando, criando situações para ter o encontro, sabe, até lá para os índios. Eu vejo Deus o tempo todo em cima das pessoas, trabalhando, respeitando o livre-arbítrio de cada um, não querendo forçar ninguém a nada, mas operando no coração para um convencimento, que às vezes leva 20 anos para concluir a obra de Deus, para a pessoa encontrar Jesus Cristo. Para mim demorou 20 anos, eu encontrei com 20 anos. Tive que fumar maconha, fazer um montão de coisa errada, nem sabia que esse era o caminho de encontrar Jesus. Outros 30, depende. Mas que cada um vai ter a sua chance clara, vai ter. Aí se ele crê, se não crê, aí é questão pessoal. Então, queridos, já passamos 9h30, vamos ficar por aqui. Deu para a gente, nós não entramos ainda a servir a Deus no Espírito, mas semana que vem nós vamos entrar, tá bom, queridos? Pode falar. É verdade, sabe por quê? Porque às vezes a pessoa está em cima de tanta estrutura pessoal, que só quebrando as estruturas que ela vai se humilhar diante de Deus. Você pode ver que até surgiu essa frase no meio da igreja: quem não vem pelo amor, vem pela dor, né? Dando a entender que... Cida, pode ir, pode ir. Dando a entender que se não vem pelo amor, Deus vai mandar o rei para trazê-la pela dor. Não, não é isso. É que essas estruturas dela não for quebrada, ela nunca vai encontrar Jesus. Então Deus permite quebrar tudo, para quando ela estiver na lona, que tudo aquilo que ela confiava acabou, então ela vai, o único meio dela se abrir para Deus. Você pode ver que a maior parte vem destruído para a igreja. Essa destruição não é que Deus mandou, não, eles que causaram. E na destruição final Deus ainda trouxe, eles salvou, utilizou o mal que eles fizeram para salvá-los, né? Tá bom, queridos? Nós vamos ter batismo domingo agora, né?